torcedor alviverde, família Palmeiras, temos aqui mais um corte para a gente repercutir mais da vitória do Verdão, dessa vez trazendo um corte aqui do troca de passe. Quero deixar os créditos ao Sport TV, link na descrição do vídeo. Os comentaristas aqui, Mansur, o Alex e o apresentador aqui do programa rasgando elogios. E olha, realmente o Verdão deu aula. Que primeiro tempo, baita primeiro tempo, né? Vitor Roque aí, cara, embalou de vez, tá jogando demais. Que partida do Gomes, hein, meus amigos? Cara, zagueiraço, que partida, baita partida. Pra mim, o melhor em campo aí. Vamos conferir a análise da imprensa esportiva. É o Abel Ferreira, meus amigos, que faz mais uma vítima. Uma baita vitória fora de casa. Colocou o Andrés Pereira de titular, que deu até assistência, hein? Aulas. Abel Ferreira deu nó tático, amigos. Bora conferir a análise da imprensa esportiva. Se inscreva, deixa o like. É o Verdão rumo a mais um título de glória eterna. Bora conferir. O Palmeiras foi à Argentina e ganhou do River Plate no Monumental de Nunes, 2-1. Fez um grande primeiro tempo o time de Abel Ferreira. Vamos falar sobre essa importante vitória no primeiro jogo das quartas de final. Mais cedo, no Newton Santos, o Botafogo vencia o Mirassol por 3-0. Um primeiro tempo espetacular. Mas na segunda etapa, o bom time do Mirassol foi buscar o empate. 3-3, o Botafogo saiu vaiado de campo. E vamos falar também sobre o jogo do Atlético na Copa Sul-Americana, tá certo? Carlos Eduardo Mansur, uma exibição de gala do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, um primeiro tempo que beira a perfeição. O Palmeiras esmagou o River Plate nos primeiros 25 minutos, fez 2-0, poderia ter feito mais. O River terminou o primeiro tempo sem dar um chute ao gol do Palmeiras, mesmo jogando diante de 83 mil pessoas, Mansur. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. É bom ver os dois liberados pelo DM. A dor nas costas continua, mas infelizmente, né? Infelizmente é bom vê-los, sabe? Dizem que a voz do Alex estava mais bonita ontem, que ele estava sem voz. Isso. Mas espetacular essa. Mansur não perde, né? A picardia. Ele é muito bom. Mas assim, olha só, o primeiro tempo do Palmeiras foi de manual, né? Tudo que você espera de um cenário tão difícil quanto era o que o Palmeiras enfrentaria, tudo que você espera que um time faça, seguindo a boa cartilha para uma partida de ida de um mata-mata como esse, o Palmeiras conseguiu fazer. Algumas chaves para mim no jogo. Os encaixes individuais do Palmeiras fizeram o River não ter resposta e não conseguir sobreviver com a bola há muito tempo. Isso fazia o Palmeiras retomar e ter volume. A partir daí, no momento que o Palmeiras tinha a bola, laterais passando por fora, os dois meias, Andreas, Felipe Anderson jogando por dentro, mais a movimentação que é cada vez melhor de Flaco Lopes e Vitor Roque, a maneira com que os dois se entendem, um vindo em apoio, o outro em profundidade. O Palmeiras tinha uma sobra contra o meio-campo do River, né, que buscou se defender com uma linha de 5, acabou faltando gente no centro do campo, e por ali o Palmeiras sobrava e conseguia construir as suas jogadas. O Palmeiras foi tendo volume, consegue o primeiro gol num lance de bola parada, consegue fazer o segundo gol numa grande combinação do Flaco com o Vitor Roque, que vai se tornando uma marca desse período do Palmeiras da temporada. E a partir daí o segundo tempo muda um pouco. O River muda de sistema, passa a jogar numa linha de 4, o Portilho, que jogou como zagueiro no primeiro tempo, vem jogar no meio, e isso quebra um pouco, por alguns minutos, os encaixes do Palmeiras. O Palmeiras começa a ter dificuldade para achar de novo quem encaixava em quem, além do River com a entrada, por exemplo, do Quinteiro, que é um jogador de nível técnico acima, melhorar a sua qualidade técnica do jogo, e aí fica mais com a bola, consegue construir um pouco mais. O grande pecado para mim do Palmeiras no segundo tempo, se há algo a dizer do Palmeiras nessa noite, é que no segundo tempo ele ficou muito pouco tempo com a bola, teve menos transição ofensiva, menos capacidade de ligar contra-ataque, e o jogo aconteceu muito perto da área dele. O Palmeiras se defendia bem, era seguro, inclusive quando o Abel coloca o Bruno Fux e passa a ter ele uma linha de 5. Mas quando o jogo está muito perto da sua área, um acidente pode acontecer. Aconteceu no chute do Martínez Quarto, desvio, e o gol do River Plate. Não acabou a série. Palmeiras em Libertadores de 2020 voltou com uma vantagem até maior para jogar no Allianz, mas o Palmeiras é o grande favorito para seguir em frente. É por aí. Alex, boa noite. Já recuperado melhor do problema vocal. O seguinte, que jogador... Na transmissão, né, a organização da Libertadores elegeu o Vitor Roque como craque do jogo, realmente jogou muito bem, Flaco também.
mas a partida que fez hoje, o tal de Gustavo Gomes, foi uma monstruosidade. Para mim, o melhor em campo com alguma sobra. Jogou demais, rebateu todas as bolas, defendeu muito, brigou, não permitiu quase nada aos atacantes do River Plate. Achei que o paraguaio fez um jogo espetacular diante de tamanha hostilidade imposta lá no Monumental de Núñez. O que te parece esse Palmeiras que traz um bom resultado para decidir em São Paulo? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Mas assim, você vê o Palmeiras realmente jogar e a gente já vem falando. E o Gustavo já faz um tempo, né? A gente fala, ele tá fino, já faz um tempo que ele começou a jogar super bem. Agora, esse nível de maturidade se vê desse time do Palmeiras, que foi modificado, e ao mesmo tempo ele chega numa condição de entrar para um jogo tão decisivo. E sendo decisivo, né? Uma decisão, você sendo decisivo, que é isso que pede, ser muito bem concentrado, num nível emocional muito bem controlado, as suas ações de imposição mesmo fora de casa, porque se a gente for olhar o time do Palmeiras, ele é melhor do que esse time do River, né? Eu acho que ele gera muito mais medo do que o time do River. Tanto que o time do River, no segundo tempo, no seu melhor momento, que o Palmeiras permitiu isso, teve muita dificuldade para criar e construir algo, né? Agora, é óbvio que o Palmeiras começa o jogo com um gol de bola parada, facilita muito, pega muita confiança, mas esses 2-1 traz o River, eu acho, lógico, de novo para o confronto, mas essa questão até de o segundo tempo, que aconteceu, até faz parte. Você está 2-0, fora de casa, jogando bem, com confiança. E acabou acontecendo aquele negócio que eu brinco aqui, mas é verdade, no final de tudo, futebol é sorte também, né? Porque o chute vai, desvia, só entrou a bola porque foi desse jeito. Mas o Palmeiras segue, sim, sendo favorito e vivendo realmente um momento que preocupa seus adversários, porque mudou, mas atingiu um nível muito alto de novo para competir. Antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, as nuances da partida, deixa eu apresentar para vocês os números do jogo. Pensei que você apresentar o Mansur de novo. Não, o Mansur já foi muito bem apresentado, todo mundo conhece, eu não preciso apresentar Carlos Eduardo ou Mansur. Vamos colocar aqui os números do jogo para a gente saber se os números dizem aquilo que foi, o que rolou realmente lá no belíssimo Monumental de Núñez, o estádio do River Plate. Impedimentos 2-2, escanteio 7 do River, 2 do Palmeiras. Lembrando que no começo do jogo, né, no primeiro tempo inteiro, o River só foi conseguir um escanteio lá no final do primeiro tempo. O Palmeiras já tinha tido os seus 2. Então, todos os 6 escanteios restantes foram na segunda parte, o Palmeiras não teve nenhum. Desarmes, 17 do River, 21 do Palmeiras. Faltas cometidas, 17 do River, 11 do Palmeiras. Cartões amarelos, 4-4, né? Um jogo de 8 cartões amarelos. Virando a página, posse de bola, o River virou no segundo tempo, né? No primeiro tempo a posse tinha sido maior do Palmeiras, 58% do River, 42% do Palmeiras. 519 passes trocados pelo River, 271 pelo Palmeiras. Como aumentou tanto, né? Parece que dá uma diferença, né, Mansur? Se o cara olhar no final assim, mas foi até algo que o Palmeiras, beleza, não encontrou, mas ele permitiu também eles ficarem com a bola porque ele estava se protegendo, confortável, aparentemente, né? Passe certo, 77% bastante do erro, River. né? Esse nível baixou muito do Palmeiras. O River, no começo do jogo, não acertava mais do que 3 passes consecutivos, né? Um índice baixíssimo em termos de percentual de acerto de passes. Chega num ponto dentro de campo, às vezes, mesmo estando com confiança, o Palmeiras parece que perdeu aquele ímpeto para segurar a bola e jogar. Ele quase abriu mão disso, então foi muito mais chutão, assim, desse sentido, e acabou permitindo tantos erros. Finalizações 16-8. No primeiro tempo, aos 25 do primeiro tempo, esse número estava 6-0 para o Palmeiras. 6-0. Terminou o primeiro tempo com 7-3. Pois é. Finalizações no gol, 3 do River, 4 do Palmeiras. Olha, se a gente olha os números do jogo, dá a impressão de que o River mandou na partida, de que o River foi melhor do que o Palmeiras ao longo dos 90 minutos. Mas, pelo menos para mim, os números dessa vez não traduzem nada o que aconteceu na Argentina aos 90 minutos. Foi um domínio gigantesco do Palmeiras na primeira etapa, com criação de oportunidades. O Palmeiras fez 2-0, poderia ter feito mais. O Everton sequer tocou na bola com as mãos no primeiro tempo. Todas as participações do goleiro do Palmeiras foram com os pés. No segundo tempo, sim, pelo volume, aproximação da área. Teve muito volume, mas não houve grandes criações. O Everton, estava tentando me lembrar aqui, o Everton fez alguma defesa, assim, de um chute. Ele saiu do gol, né, no lance que, inclusive,
Torcedores do River pediram o pênalti. Mas não houve uma defesa do Everson, teve? Foram três finalizações no alvo. Então, ele fez 2 defesas, né? Mas não difícil. Ele fez 2 defesas. Nenhuma, né? 2 defesas, mas com probabilidade de gol baixa. Assim, se você vê, no segundo tempo, o River finaliza 13 vezes e termina o jogo, se a gente pega pelos gols esperados, 0,47. Ou seja, a média de gols esperados por finalização é muito baixa. O River tentou, chutou de longe, tentou finalizar, teve mais volume, mais rondar a área, mas oportunidade clara de gol. Só diz que o Everton pode chegar amanhã, treinar tranquilo, porque ele está inteiro ainda. Agora, é evidente que eu imagino que na cabeça do Abel ele esperava um segundo tempo que ele respirasse um pouco mais no jogo. É natural que em algum momento você vai ao Monumental de Nunes enfrentar o River no mata-mata de Libertadores, vai ter passagens do jogo em que você vai precisar defender um pouco a área, eventualmente até sofrer um pouco, nem acho que o Palmeiras tenha chegado a sofrer muito, salvo os minutos finais do jogo ali, em que ele poderia eventualmente sofrer um empate, que seria amargo, né? Não sair de ali já dá uma bloqueada, né? Que você toma um gol, né? Ali você já fica mais cauteloso. É um susto grande. É um tanto amargo você não ganhar um jogo desse que você foi tão superior no primeiro tempo. Não, tem mérito das mudanças do Gallardo, que é um belo treinador, que acabou também piorando a situação do Palmeiras, né? Então ele coloca jogador com características que teve um impacto no jogo. Ele muda no sistema dele de início do jogo que não tinha funcionado. O Palmeiras tinha anulado completamente. Coloca no campinho para nós ver, Manso, para todo mundo observar aí. Não, se der aqui, eu vou mostrar no campinho que a gente tem a escalação do Palmeiras, como o Abel trabalhou contra o sistema do Gallardo. Como eram 3 zagueiros, né? Na formação Portilho, Paulo Dias e Riveiro, ele colocava o Vitor Roque e o Flaco para fazer a pressão sobre esses 2 jogadores. O Andrés Pereira, embora fosse um meia pela direita, quando o Palmeiras ia defender, ele vinha para dentro para ser o marcador do Enzo Dias, que era o primeiro volante. Por trás dele, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno ficavam na perseguição ao Castanho e ao Nacho. O que acontecia pelos lados? O Kelvin era quem saía para buscar o Acunha, a ala pelo lado esquerdo. Já do lado esquerdo do Palmeiras, não era o Piquerez quem subia com ala, era o Felipe Anderson. O Felipe Anderson era quem fazia todo o trabalho desse corredor contra o Montiel. O Piquerez se juntava quase como um trio aqui para dar conta dos 2 atacantes do River Plate, o Salas e o Driussi. Então, muitas vezes era o Piquerez com o atacante que caísse pelo lado direito, o Gustavo Gomes com o atacante que caísse pelo lado esquerdo e o Murilo, em geral, sobrava. Depois, no fim do jogo, quando entra o Bruno Fux, aí já é o momento que o Palmeiras baixou mais e foi defender uma linha de cima. E uma forma para poder preservar o Andreas lá por dentro. Teve vez de, às vezes, estar jogando na beirada, você fica acompanhando lateral. Aí daqui a pouco o treinador falou, opa, fica com o volante que daí eu reacomodo aqui. Aí foi o que ele fez desde o início, né? Na bola, quando o Palmeiras tinha a bola, você tinha muitas vezes essa situação. Passarem os laterais, os 2 volantes sempre dando suporte. Ou o Aníbal entrar um pouquinho aqui entre os zagueiros. E aí o Palmeiras aqui, nesse setor do centro do campo, construiu uma superioridade. Ter sempre alguém sobrando por dentro. Porque os alas do Palmeiras, no momento ofensivo, seguravam os alas do River, os dois atacantes seguravam os 3 zagueiros. E aí você tinha uma sobra, por vezes, de 4 jogadores por dentro contra os 3 meias do River Plate. É interessante, você tendo 2 zagueiros, igual o Gomes e o Murilo, que são muito bons e vivendo um bom momento, você pode deixar de mano. Né? E isso te ajuda você ter um cara a mais para encaixar essa marcação e te sufocar. Alguns times a gente vê fazendo isso, não só porque joga com encaixes em toda a parte do campo, mas eu confio nesses 2 zagueiros. Se eu for perder a bola, eu vou fazer uma falta. Os atacantes não são mais rápidos do que o meu zagueiro, eu vou confiar nesses 2, né? Claro. E uma outra coisa que eu acho que é bom de se analisar, né? Talvez tenha sido surpresa para bastante gente. A gente aqui, quando falamos durante a semana ao longo sobre esse jogo, a gente não imaginava, né? O Andreas começando o jogo. Não. Né? Até por uma questão de hierarquia, de grupo e tal, eu imaginava que ele começasse com o Evangelista, por exemplo, né, no lugar do Andrés, e o Andrés começasse no banco. Começasse quem? O Facundo Torres, né? O Evangelista começou com o Aníbal Moreno. Exatamente. O Andrés começasse no banco. E começasse Maurício ou Facundo Torres partindo da minha direita. A gente imaginava que iniciaria o jogo. E no fim das contas, o Andrés entra e, pelo menos para mim, fez um belo jogo.
né? Conseguiu segurar a bola no primeiro tempo, fazer a bola andar, bate o escanteio. Bate o escanteio do gol. Que sai o gol, né, do Gustavo Gomes. Depois ele participa da jogada do segundo gol, uma saída de bola errada do River, a bola é roubada, ele toca para o Flaco e o Flaco faz a enfiada no espaço para que o Vitor Roque saísse na frente do goleiro. Avalio como bem boa essa estreia do Andrés, não? Boa, e poderia ter causado a expulsão de um jogador do River. Isso. Né? Porque ele toma uma entrada do Portilho. Isso. Portilho dá um carrinho na bola, só que depois sobe demais e com a sola da chuteira, né? Com as travas da chuteira, atinge quase o joelho, na canela, mas Será muito alto, bem próximo ao joelho. Será que esse Portilho é o mesmo, é meio parente da Gabi Portilho do Corinthians, da seleção? Não deve ser. Provavelmente. Não é comum, né? Tudo indica Porque que não. um argentino... Há uma enorme possibilidade de que não. Agora, são participações importantes do Andrés ao longo do jogo. Né? É a questão, assim, de novo, a forma como o Palmeiras se comporta lá dentro, a gente falou isso quando foi a questão Flamengo e Inter, mas agora é uma questão do cenário do continente, né? Há um tempo atrás, o River até badalou ter trazido alguns jogadores campeões mundiais, quando trouxe, por exemplo, o Pezzella, que agora está machucado, trouxe o Acunha, mas jogadores de uma etapa mais avançada de carreira, de um status no futebol internacional, de uma certa importância, mas não próximos do que o futebol brasileiro consegue ter. O Palmeiras já estava trazendo um jogador que estava em plena atividade na Premier League até outro dia, como titular numa idade de pico da carreira. Pode não ser o jogador mais disputado pelos principais clubes do mundo, senão não estaria no mercado brasileiro, mas o que o mercado brasileiro consegue trazer hoje são jogadores de uma capacidade e o padrão econômico se viu, de certa forma, também no campo, né? O Palmeiras tem mais recursos, o futebol brasileiro... Estou dizendo que o Palmeiras vai se classificar, mas se você somar a excelência de trabalho, capacidade do Abel da remontagem desse time, que nunca tinha sido tão modificado nos outros anos do Abel como nesse, ele encontra uma maneira de jogar nova, o time encaixa e o clube ainda consegue dar, os clubes brasileiros conseguem dar às suas comissões técnicas esse nível de suporte que, por exemplo, Flamengo e Palmeiras dão. Isso acaba se manifestando em campo, né? A gente tem, de novo, uma grande possibilidade de ver Você tendo esses comandantes nesse nível, né? Porque você pega... Eu já acho que hoje o Felipe Antos já está entregando o que, de repente, ou perto do que esperava, né? Fez bom jogo hoje, né? Fez bom jogo, já vem fazendo alguns bons jogos, né? E ele consegue dar essa segurança, às vezes, dando essa ajuda pro Piquerez. Você pega o Andrés Pereira e você pega o Kelvin mesmo que veio, que é um jogador jovem, também muito bom, e o Vitor Roque. Só que isso já chegaram, o Andrés chegou nesse momento, até o Kelvin também, que o time já está mais bem encaixado, né? O Vitor Roque ainda pegou uma leva que ele mesmo estava mal, mas o time ainda estava passando por algo. Só que daí você pega o negócio do Flaco Lopes hoje jogando como segundo, ele vai ter que pôr esses meias pela beirada, para vir de fora para dentro. Porque o que o Flaco, porque o que o Flaco está jogando hoje, ele faz coisa. Quando ele vem flutuar para pegar a bola, para dominar, para lançar, para dar passe... Tá fazendo tudo, né? Ele está fazendo isso muito bem, cara. Isso é uma coisa incrível, né, Alex e Felipe? Há um tempo atrás, a gente já conversava às vezes aqui, mas o Flaco pede passagem, o Flaco entra, faz gol, o Flaco entra bem, ele está no momento. Vivia um momento melhor, claramente, do que o do Vitor Roque, quando chegou. A dupla, os dois jogando juntos, eles beneficiaram um ao outro e o time todo. Porque, inclusive, apareceu uma versão do Flaco, uma versão segundo atacante do Flaco, é um jogador de servir o companheiro, que era talvez desconhecida, nossa, né? Não que a gente olhasse para ele e visse um jogador incapaz de contribuir com o time fora da área. Não é isso, não era o caso dele. Não, claramente. Mas o crescimento dele, a inteligência para jogar, a capacidade de servir o Vitor Roque, de preparar jogadas para a finalização. Tirou um peso do Vitor Roque de ser só... Parece que ele não se encontrava com os outros como se encontrou. Mesmo que seja... Futebol tem momentos, né? E o Flaco entrando com ele nesse momento, aconteceu isso. E isso tem tido um impacto realmente muito grande na equipe, cara. E hoje você não tem como você ver o time do Palmeiras
Não tem como. sem o Flaco junto com o Vitor Roque. Não, e a dupla casou bem, né? Hoje, de novo, passe do Flaco, um passe no espaço até, antes da movimentação do Vitor. O Vitor Passe não é de tinha... meia. O Vitor reage ao isso, passe, isso. Passe é de chega meia. na frente do zagueiro, né? E na frente, e o goleiro sai, ele toca com O Vitor não tinha nem feito o movimento, como, entre aspas, sinalizando. Ele só estava bem Flaco. posicionado. Ele estava posicionado. Agora, ele estava também contra o Paulo Dias, que tava claramente, em termos de velocidade, para defender o Dias tomou espaço, um baile. tanto que sai no intervalo com cartão, inclusive, entre o Martínez e Quarta. Teve uma enorme dificuldade. Mas é o Vitor Roque quem muda a trajetória dele depois do passe acontecer naquele espaço. Meus amigos. Meus amigos, segundo tempo, realmente ali o Verdão deu uma arrefecida, né? Cara, também tem que levar em conta, né, o peso do adversário. Não foi qualquer adversário. Isso faz o quê? Isso valoriza ainda mais a vitória do Palmeiras. Isso ainda realça mais a vitória do Palmeiras. Galera, o River Plate ele só tinha perdido 2. Com essa derrota, né, para o Palmeiras foi a terceira derrota na temporada, né? Então, cara, um feito gigante do Verdão, né? Foi lá, se impôs o seu futebol, teve até bola na trave, poderia ter aberto até o placar, ser um placar mais elástico, né? No segundo tempo, você com 2-0 no placar, galera, você inconscientemente você não busca tanto mais o ataque, você não se expõe tanto, né? Você já quer administrar mais a sua vantagem conquistada. Infelizmente, né, no finalzinho ali teve um gol que, para mim, manteve o River vivo, sim, não tá definido, para mim ainda não tá definido, apesar que a vantagem é muito, mas muito boa. Então é isso aí, meus amigos. O Verdão agora vai decidir o jogo em casa, com apoio da sua torcida, e tem tudo para conseguir aí uma grande vitória, para passar aí com louvor para a próxima etapa aí, para pegar, né, o seu adversário que ainda não sabe, né, se vai ser o São Paulo ou a LDU, né, meus amigos. É isso aí. Verdão rumo à semifinal, tá muito próximo, né? Essa vitória já foi um degrau gigantesco avançado aí, subimos um morro bem grande rumo à classificação, meus amigos. É isso aí. Classificação tá no rumo, meus amigos. Tá encaminhando. É isso aí, torcida do Verdão. Comenta o que você achou das análises da imprensa esportiva. Se inscreva, deixa o like. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E é isso aí. O Palmeiras avassalador. Que baita primeiro tempo. Mais um primeiro tempo de almanaque, hein?